te convido a entrar neste momento no Facebook, você que está nos ouvindo aí pelo rádio ou pela internet, acesse aí o Facebook porque a gente tem transmissão neste momento, começando aqui na nossa página Rádio CBN no Facebook ou CBN SP no Face, ou você acompanha as imagens também pelo site da CBN. E o nosso assunto é Força de Menina. Quero mudar o mundo, cruzar o céu sem nada temer. Séculos passam num segundo. O brilho de um sorriso tem a força que me guia. É o paraíso. Tem um evento nesse final de semana que me chamou a atenção, que tem como título Mude o Mundo como uma Menina. Um evento destinado justamente, dirigido às garotas, às mulheres. A gente está vivendo um momento muito de reflexão a respeito da mulher, do papel da mulher. Falando, mas você é feminista, outras levantando a bandeira. Não, eu sou feminista, outras, mas feminismo e não sei o quê. E eu achei muito interessante a gente falar sobre a força das meninas. Há inúmeras mulheres aí que são grandes inspirações e que a gente deve realmente olhar para essas mulheres. E esse evento que está programado para este sábado na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, no período da tarde, é dia 21, agora é amanhã, na verdade, tem como tema Mude o Mundo como uma Menina, que é feito pelo projeto Força Meninas. A gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio, nesse momento, a idealizadora desse projeto, Força Meninas, a Débora de Mari. Olá, Débora, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, obrigada. Quando você descobriu que as meninas têm um poder aí especial, que deve se falar sobre ele? Eu acho que eu descobri quando eu era uma menina, né? Então, quando eu era pequena, que muitas vezes, de alguma forma, eu precisava lutar pelas coisas no colégio, ou até dentro da minha casa, ou em diversos lugares, né? Por ser menina. E, às vezes, uma menina que tem um pensamento crítico, ou que questiona bastante, ela não é muito bem vista, né? Então, muitas vezes, chamavam minha mãe, por exemplo, até na escola, pra perguntar, mas por que ela perguntou isso? E minha mãe e meus pais sempre me apoiaram do tipo, não, mas essa pergunta, desde que foi feita com respeito, tudo bem, né? Era uma pergunta bacana. Mas o ponto importante é que depois que eu virei uma adulta, né, e a gente esquece um pouco quando vira adulta o que é ser uma menina, eu comecei a trabalhar em grandes empresas e entender o que era uma carreira executiva, o que era ser uma líder. E eu percebi no futuro eu percebi na minha vida, que quando você é uma mulher, grande parte das características que são exigidas na liderança, elas são desenvolvidas na infância, né? Então, esse é um ponto bem importante, que essas características, elas são desenvolvidas na infância. Só que a gente, como mulher, só vê isso na vida adulta. Então, por exemplo, quando você está numa grande empresa, você precisa ter autoconfiança, você precisa se comunicar de forma assertiva, você precisa sentar numa posição e colocar seu ponto de vista. Só que muitas vezes, quando nós somos meninas, nós somos desencorajadas a esse tipo de comportamento, né? Então, eu percebi dessa forma. E nunca nos apresentam as mulheres como grandes líderes, né? Como inspirações, né? Inclusive, né? A história das mulheres não tá nos livros de história, né? A história das mulheres dificilmente ela faz parte do que a gente assiste de uma forma bacana dentro dos modelos televisivos e dos modelos de mídia que a gente consome no geral. E aí, quando a gente vê algumas histórias, como por exemplo, uma menina como a Malala, e a gente conta essa história pra uma menina, a gente traz uma inspiração muito diferente pra ela. A gente aumenta a perspectiva dela, né? Ela percebe que ela não é só uma menina, ela é um agente de mudança no mundo e ela é muito importante no futuro que a gente tá construindo. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. A Malala que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Na verdade, foi a mais jovem, né, de toda a história do prêmio. O que vocês contam a respeito da Malala? De que maneira ela é uma inspiração para as meninas? A gente faz uma atividade no nosso workshop que é muito interessante, em que a gente fala para as meninas pensarem sobre habilidades que elas têm que não estão relacionadas com a aparência. E aí, é muito difícil para uma menina falar o que ela é além da aparência. Elas só conseguem, no começo, relacionar
sobre aparência. Então, eu sou magra, ou eu não sou magra, ou eu sou bonita, ou eu não sou bonita, né? E aí, quando a gente fala pra elas assim, mas você não é curiosa? O que você gosta de fazer? Ela começa a pensar, né? E a gente estimula isso. E aí, a partir disso, a gente traz essas meninas inspiradoras como a Malala para elas refletirem. Tudo bem, mas o que é uma menina que ela tinha uma proibição de ir pra escola e a vontade dela era ir pra escola, e a partir disso ela conseguiu mobilizar outras meninas em torno dessa causa, e hoje em dia ela ajuda meninas por todo mundo. Elas falam, nossa, ela é corajosa, né? Ela é persistente. A gente fala, vocês também podem ser corajosas e persistentes? Eu posso, às vezes eu sou. E elas dão exemplos de como elas são. Então, essa aproximação dessa conquista que essas meninas e que essas mulheres fazem ao longo da vida, né? Elas ajudam essas meninas a enxergarem como é que elas desenham os passos delas agora e pro futuro. E todas essas características estão dentro delas. Só não são valorizadas no processo de crescimento, né? Muitas vezes. Gente, isso que você falou, eu fiquei tão tocada. E é verdade, eu tava vendo... Eu não sei se já foi lançado ou vai ser lançado agora um filme chamado Repense o Elogio. Porque se a gente for analisar, realmente, a menina, princesa, gatinha, linda, nossa, como ela parece uma boneca. E para os meninos é totalmente diferente. Nossa, como ele é corajoso, como você é forte. É muito diferente isso, né? E começa lá no início, bebê já. Quando nasce uma menina, né, nasce toda uma carga social e cultural junto com ela, né, do que é esperado pra ela. Então, esses dias também eu fui nesses chás de revelação que acontecem agora, né, e nasceu uma menina e as pessoas pro pai, nossa, agora você vai gastar muito. E eu fiquei até quietinha, porque queria criar uma polêmica, né. Não cria, Débora, cria. Eu queria polêmica porque eram grandes amigos meus, né. E eu falei, não vou estragar o chá de revelação de ninguém. Tudo bem que você tá falando na rádio agora, é isso? Tô falando pra todo mundo. Agora todo mundo tá sabendo. Agora você não tá criando passou polêmica. Passou meu incômodo com esse assunto. Mas a questão é que a gente precisa olhar pra essa... eu acho que não tem problema nenhum você elogiar a sua filha, você de repente entender que ela é delicada e que ela... E o cuidado que você tem com ela, mas é importante também a gente não esquecer das potencialidades que as meninas têm. Por quê? Porque quando a gente limita uma menina às questões da aparência, essa menina cresce com vários complexos e com comparações que só fazem mal à saúde dela. E principalmente à saúde mental, né? Porque a gente vive numa sociedade que exige um modelo de beleza que não existe. Então a menina fica o dia inteiro na rede social, comparando-se com outras meninas, com modelos e com artistas, às vezes com fotos manipuladas, e essa menina fica com um problema seríssimo de saúde mental, porque ela nunca vai chegar naquele ideal. Agora, quando desde pequena eu falo pra minha filha, olha, você também é corajosa, você pode praticar esse esporte, você pode aprender a consertar isso aqui, né? Eu amplio o mundo dela para outras perspectivas, né? E isso é muito importante. Agora, como mudar isso? E você vê isso mudando ou não? Eu acredito que a gente nessa atitude, por exemplo, num chá como esse, você falar... E começa aí, não? A mudança? Eu acho que a mudança começa na conversa, né? E a gente entender também o quanto as pessoas estão abertas para essa conversa. Mas a mudança, ela começa dentro de casa, né? Porque toda essa construção, ela mora nas sutilezas. Então, a gente faz um trabalho com as mães também. E em breve vai começar a conversar com os pais. E a ideia desse evento que a gente tá fazendo, a gente fala que é um evento para toda a família. Então, se a menina quiser ir com a avó, se ela quiser ir com o irmão, se ela quiser ir com o primo, ela pode ir também no nosso evento. E é pra menina, não é pra mulheres, assim. É a partir de 6 anos. É a partir de 6 anos. É pra menina e pra mulheres, é um evento pra família. Então, pra quem tem interesse nos assuntos que a gente vai conversar lá com essas meninas inspiradoras, é um assunto pra família. Eu peguei o trechinho aí, o Altair pegou pra mim o trechinho desse filme que eu acabei de falar. Vamos ouvir um trechinho? Era uma vez uma princesinha. Princesa não tem coragem. O príncipe salva a princesa. Princesa, você é normalzinho, porque ela não tem superpoderes. Menina lava a louça, menino salva. Do que as meninas são elogiadas? Delicada. E linda. Vaidosa. Princesa. 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 É uma princesa bonita. Ela é branquinha, é cabelo liso, é um loiro meio castanho claro. Na minha infância, eu fui muito elogiada, como a maioria dos meninos, eu acho, pela beleza. Os meninos sempre falaram, você é corajoso, você é forte. Os meninos são mais elogiados de corajosos. Esperto. Forte. Inteligente. 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 As palavras, elas têm um poder
de concretizar coisas, né? Pra mim, que tem o cabelo crespo e os traços mais grossos, eu nunca fui a princesa. Uma pessoa não tem só uma qualidade, ela tem muitas. E isso a gente vai descobrindo ao longo da vida. Bom, a gente tá ouvindo aí um trecho desse filme que eu citei. Eu quis trazer, ele ainda não foi lançado. É mais um filme dirigido pela Stella Renner, que já trouxe outros filmes bem polêmicos, que chacoalha, eu acho que a educação aí dos pais, né? Fala sobre obesidade e tudo mais. E agora ela quer focar justamente isso. Acho que tem tudo a ver com o evento que você realiza nesse final de semana, não, Débora? Tem tudo a ver. Eu acho que a gente precisa realmente esse filme está sofrendo alguns ataques nas redes sociais, né? Eu acredito que é por alguma má interpretação do conceito, né? Eu acho que a questão é muito importante a gente perceber que a gente precisa mostrar para as meninas que elas podem transformar a realidade que elas vivem hoje. Hoje o Brasil é o 4º país do mundo em número de casamentos infantis. Casamentos infantis são todos os casamentos abaixo dos 18 anos. O Brasil é um dos países com maior índice de pedofilia do mundo. Então, a gente precisa olhar para todas essas questões, que são questões realmente muito sérias, com muito cuidado. Então, quando a gente desenvolve uma menina apenas ressaltando que ela é frágil e indefesa, a gente também potencializa essa questão de que essa menina se sente menos apta a lutar pelos direitos dela no futuro, a conversar sobre políticas públicas, sobre questões importantes. A gente precisa dessas meninas, assim como a Tabata, envolvida na política e conversando sobre questões que afetam as meninas do mundo inteiro. Quando você olha para a população que está na área da pobreza, né, nas comunidades de vulnerabilidade, a maior parte também são meninas e mulheres, são quase 70% em todo o mundo. Você sabe, eu tenho uma filha de 3 anos, Débora, e eu tenho tentado ensinar ela dessa maneira. Só que é muito curioso, por exemplo, os próprios amiguinhos na mesma idade dela já a tratam dessa maneira também, né? Sempre, a princesa, e tem isso também. Um evento como esse também não tem esse outro lado de repente, educar os homens? Como é que você vê esse outro lado? A gente tem que primeiro empoderar as mulheres a pedirem esse tratamento, ou não deveria ser algo mais aberto para mostrar a força das meninas para os meninos e para os homens? Com certeza, eu acho que é uma conversa para todo mundo, né? Eu acho que a gente precisa levar essa conversa para dentro das escolas. E é uma conversa conjunta, porque a sociedade ela é construída com homens e mulheres, né? Então a gente precisa de uma conversa construída por todo mundo. Hoje a gente faz um trabalho específico com meninas, porque a gente tem alguns dados bem assustadores, né? Então, por exemplo, a autoestima da menina cai 3 vezes mais do que a autoestima do menino quando ela passa da infância para a puberdade. E tudo isso por essas construções que acontecem ao longo da vida de uma menina, né? Então, cada vez mais a gente vê a sexualização precoce das meninas, vários fatores bem importantes. O índice de gravidez, que ainda é muito alto no Brasil comparado com outros países do mundo. Então, e isso não acontece só em comunidades de alta vulnerabilidade, isso acontece em todas as classes sociais. Então, acho que a gente tem um ponto muito importante aí que a gente precisa olhar para como é que essa menina, ela enxerga que ela vai muito além dessa questão da aparência e de um corpo apenas, e ela tem todo um potencial para contribuir com o mundo. E uma forma de fazer isso é mostrando para elas que já existem muitas meninas e mulheres que já estão transformando a realidade delas e a realidade do mundo. Esse é o convite que a gente faz nesse evento. Quais são as outras mulheres que vocês apontam? Inclusive a Tabata é uma inspiração também para vocês, né? A Tabata Amaral, nossa comentarista aqui. Quais são as outras mulheres que são inspiradoras no projeto de vocês? Nesse evento, a gente convidou algumas meninas e mulheres aqui que estão aqui em São Paulo. No geral, são meninas que elas ainda não são muito conhecidas, mas que elas já fazem um trabalho muito legal. Então, no nosso evento tem a Débora Alves, que é uma menina que ela é uma das únicas representantes brasileiras em Olimpíadas Internacionais de Matemática. Ela participou 2 vezes, depois disso ela ganhou uma bolsa, estudou no MIT. E ela voltou para o Brasil agora porque ela entende que a contribuição dela está no Brasil. Então ela voltou para trazer um olhar de como é que a tecnologia pode ajudar a gente a se diferenciar no futuro, né? A gente tem também a Petrina Santos, que é uma das nossas palestrantes, que é uma menina que ela trabalha hoje em iniciativas de impacto, e ela foi apontada como um dos jovens que podem transformar o mundo, por isso ela participa de comitês da ONU, representou o Brasil na China. A gente tem as irmãs Bauar, que elas mostram como a beleza é plural. Então, uma menina, a gente imagina na sociedade que a gente vive com tantos estereótipos de beleza, 3 irmãs, que 2 são albinas e uma irmã é negra e maravilhosas desse jeito, mostrando que isso também é... Quantos anos elas estão?
As menores têm 11 anos, que é a Lara e a Mara, e a Sheila tem 12 anos. Elas têm 11 e 13, perdão. 11 e 13. 11 e 13, isso. E elas vão estar no evento e elas falam de beleza de um jeito muito interessante, né? Que eu acho que é essa beleza que a gente precisa falar. Da beleza diversa, a beleza que é de todo mundo e todo mundo é diferente. Tem as meninas da Companhia Realejo, que falam de empoderamento para meninas e falam de forma autoral. Então, a peça que elas vão trazer pra gente é Aninho e o Mundo. Conta a história de uma menina que percebe que os meninos sempre olham para cima e as meninas sempre olham para baixo. E ela começa a questionar por que as meninas olham para baixo. E a gente tem também uma atração especial, que é a Companhia de Balé Fernanda Bianchini, que é um balé de meninas cegas, né? Então, a gente pensa que bailarina é uma profissão tão impossível, né? Tão perfeita, tão estereotipada. E a gente tem uma companhia de balé brasileira, que é única no mundo e que tem bailarinas maravilhosas, profissionais, que viajam o mundo e são cegas. Outro dia eu estava até conversando com algumas mães e veio a polêmica. Tem um livro aí lançado, né? Como educar uma menina feminista, uma feminista. Você conhece? Conheço. O que você acha a respeito disso? Quando a gente toca no tema, né? Hoje tem gente que fala, não, mas você é uma feminista. Você se declara feminista, Débora? Eu me declaro feminista. Eu entendo que existem várias interpretações para o feminismo e como qualquer corrente, né? Você tem das correntes mais extremas às mais tênues, né? Então você tem o feminismo negro, você tem diversos tipos de feminismo, né? Então, mas o que eu entendo mais do que a questão do feminismo, eu tenho um ponto que várias feministas até colocam às vezes pra mim, que é a questão de que eu não gosto muito de rótulos. Então, eu acho que o mais importante é que de alguma forma a gente precisa sim entender que mulheres estão morrendo de violência no Brasil, meninas estão sofrendo abuso, meninas estão casando antes da idade e meninas que de repente têm também uma condição social que proporcionaria para ela com que ela pudesse estudar, hoje ela só se preocupa com a aparência dela, não se preocupa com como é que ela pode impactar o mundo de uma forma positiva. E eu acredito nessa corrente de mulheres. Então, uma corrente de mulheres em todas as camadas da sociedade, entendendo que a gente precisa, de fato, levantar a sociedade, a gente vai conseguir trazer um impacto real, né? Porque a gente entende que daí vem a força da mulher. A força da mulher vem dessa construção, ela não vem da guerra. E eu acho que esse rótulo, né, você falou, mas o que é ser feminista? É defender a mulher? Como é que definiria o que é ser feminista? É lutar pelos direitos da mulher? Eu acredito que ser feminista é acreditar na igualdade entre os sexos, né? Então essa é a definição primordial do feminismo. E aí você tem variações entre essa definição. Mas tem bastante gente que questiona o termo igualdade e sim equidade. Porque a gente não pode falar de igualdade quando a gente conversa com coisas que não estão no mesmo patamar, né? Então, a gente deveria tratar com equidade. Então, por exemplo, quando hoje uma mulher ela ganha 30% menos do que o homem numa mesma posição, e podem existir diversos questionamentos a respeito disso, como a licença maternidade, etc., que são algumas das críticas, a gente precisa entender que essas duas pessoas estão partindo da mesmo ponto de largada, né? Então, não é simplesmente... não é só uma equivalência salarial, é uma igualdade de oportunidades, né? Que aí eu tô falando de equidade, não só de igualdade. Então não adianta só eu colocar essa mulher que hoje ela já tá num nível hierárquico super alto numa empresa, ela iguala o salário, ok. Só que no volume de mulheres que não entram numa área de tecnologia, por exemplo, ou o volume de meninas meninas negras que não conseguem nem entrar numa faculdade. Então isso eu tô falando, quando eu dou igualdade de oportunidades, eu tô falando de equidade também. Gente, é muito sobre tudo isso que será debatido neste sábado, lá na livraria do Cultura do Shopping Iguatemi. Esse evento, Mude o Mundo como uma Menina. Se você se interessou pelo assunto, tem vários ouvintes aqui mandando mensagem pra gente, se interessando sobre isso. Você pode acessar o site também, que é Força Meninas, né? Como é o site? O site é www.frmeninas.com.br. Pode colocar lá Força Meninas, que você acha no Google. E no Facebook também, nossa comunidade é bem ativa. Maravilha, esse evento a tarde inteira, amanhã, a partir da 13h, ainda há ingressos, você pode ir lá e encontrar lá no site também. Muito obrigada por vocês vir aqui ao estúdio falar um pouquinho sobre a força das meninas. Até a próxima. Muito obrigada, um prazer. Essa é a Débora de Mari, que é idealizadora desse projeto.